Muito bem, pode jogar duro aí. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Lucas, aí, em nome da Sobed. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a visão do cirurgião. Parabéns aí por ter conseguido deixar a casa cheia aí, né? Mais de 30 pessoas nessa noite de pandemia que muitas pessoas não aguentam mais aulas virtuais, né? E a gente consegue encher aqui essa sala. Que bom. Bom, a parte que fiquei responsável por falar, que são as lesões subepiteliais do trato digestivo alto. A visão do cirurgião, acredito que seja a apresentação mais simples aqui, né? É bem objetiva. Quando Luciana e Vinícius manda paciente para a gente tirar, e nós retiramos de uma forma mais segura possível e devolvemos o paciente para segmento com oncologia. Eu não terminei não colocando nada sobre delgado, eu restringi minha aula ao trato digestivo alto, mas depois, se tiver dúvida, a gente pode discutir também sobre ressecções de delgado. Bom, em relação às lesões subepiteliais, na nossa cabeça, o nome que aparece sempre é giste, né? Giste, 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 o maior medo é giste, e até que se prova o contrário, essa lesão será um giste. E acho que a melhor forma da gente ver essa lesão no esôfago, no estômago, no duodeno, é sendo um potencial giste. Existem outras lesões, como todos já falaram, lipoma, lipossarcoma, leiomioma, tumor desmoide, o próprio chivanoma, e, de uma forma bem resumida, se me desse apenas um slide para apresentar, eu iria falar isso. Até que se prova o contrário, essa lesão é um giste, e se o giste for maior do que 2 centímetros, é igual cirurgia, a cirurgia é feita por laparoscopia. Se o giste for menor do que 1 centímetro, acompanharíamos com ecoendoscopia. Se for entre 1 e 2 centímetros, aí são vários guidelines que destoam um do outro. Um manda retirar, um manda acompanhar, um manda fazer segmento, mas o que a gente sabe é que acima de 2 centímetros tem que tirar. E aí eu acabaria minha apresentação falando que o tratamento cirúrgico é necessário para os pacientes com gistes, com lesões subepiteliais acima de 2 centímetros no esôfago e no estômago. Mas vamos lá, nós temos que gastar algum tempo a mais aqui, vamos detalhar um pouco mais dessa apresentação. Alguns princípios cirúrgicos que são considerados importantes no próprio UpToDate são a biópsia pré-operatória, ela é de fato necessária nesse paciente, seja com biópsia sobre biópsia ou a própria ecoendoscopia, como o Vinícius falou muito bem. A resposta é sim, somente se esse paciente será submetido a uma neoadjuvância. Como Luciana falou, pacientes com tumores muito grandes, pacientes com tumor na localização difícil, como na cabeça, no próprio na segunda porção do duodeno, pela proximidade com a cabeça do pâncreas, vai ser uma cirurgia muito grande, uma gastroduodenopancreatectomia, ou uma doença metastática. Como é que Luciana vai começar a fazer o imatinib se ela não sabe se realmente é GIST? Mas se é um tumor ressecável, é um giste, é um possível giste, que está lá na grande curvatura do estômago, com seus 2, 3, 4 centímetros, não tem por que a gente fazer biópsia. É ressecar e pronto. E a partir dessa amostra da ressecção, a gente vai guiar o tratamento quimioterápico adjuvante, sim ou não. O giste acima de 2 centímetros, então, é igual à ressecção, isso é praticamente consenso em quase todos os trabalhos, e o giste menor do que 2 centímetros, sem consenso entre a ESMO, a Sociedade Europeia de Oncologia, a NCCN e um guideline canadense de manejo de giste. A ressecção endoscópica é controversa pelo próprio site do UpToDate, pelo risco de ter imagem positiva e pelo risco de perfuração. É claro que a gente percebe cada vez mais os avanços das técnicas endoscópicas, como o SD que Vinícius falou, e cada vez mais eles vão entrar com um arsenal terapêutico com potencial de tratamento curativo, sim, para essas lesões. O NCCN, então, traz esse esquema, esse organograma de uma forma bem objetiva. O GIST, ele é sintomático? É GIST, é sintomático. Então, a gente vai ressecar. É cirurgia e pronto, não tem o que se discutir. Se ele não é sintomático, nós vamos ver se ele é maior do que 2 centímetros. É maior do que 2 centímetros, vamos ressecar. Se ele não é maior do que 2 centímetros, nós vamos fazer a avaliação com ecoendoscopia. Se ele tem suspeita de malignidade, com heterogeneidade, com foco ecogênico em seu interior, com ulceração, com espaços císticos, bordas irregulares pelo ultrassom endoscópico, nós vamos ressecar. Se ele não tem, nós podemos acompanhar esse paciente. E aí a gente sabe, a gente entra nessa seara, né, na questão econômica de fazer ecoendoscopia seriada para o paciente, a dificuldade econômica de alguns desses pacientes para fazer o próprio segmento com o melhor exame, que seria a ecoendoscopia.
O objetivo, então, do nosso tratamento cirúrgico seria o quê? Uma ressecção completa em monobloco. Não dá para tirar uma partezinha do tumor aqui e outra partezinha ali. O tumor tem que sair em monobloco com margem livre, um pouco diferente do adenocarcinoma, que nós vemos quando nós operamos adenocarcinoma gástrico, temos que ter margens de 5, 10 centímetros, quando é um anel de Sinet, por exemplo. No GIST, não, você basta ter margem livre. A margem não pode estar comprometida, claro, mas você não precisa deixar uma margem tão grande. A pseudocápsula deve estar intacta, como o Luciano falou, a ruptura leva a um mau prognóstico. E, interessante, todos os livros que a gente vai ler, até o próprio UpToDate fala, não precisa de linfadenectomia, porque as metástases linfonodais são raras. E você vê lá, ele fala, as metástases linfonodais são raras, você não precisa de linfadenectomia. Quando você vai olhar a referência que embasa isso no UpToDate, é um trabalho de 2009, que ele mostra de 3.759 pacientes que foram ressecados por GIST, nós tivemos um percentual de 4% com linfonodo positivo no GIST gástrico e de 5% no GIST no delgado. Então, leva a gente a questionar, né? Poxa, diz que não precisa fazer linfadenectomia, mas será que é tão difícil fazer uma linfadenectomia regional numa área ali de grande curvatura gástrica, ou numa área de delgado, ou no próprio antro? É tão difícil? Eu acredito que não. Você não precisa fazer uma linfadenectomia D2 que vai trazer morbidade para o paciente. Mas nós vemos aqui que, apesar de ser rara, existe. É 4%. 4% de 3.000 pacientes é muita gente, né? São 159 pacientes com metástase linfonodal, com acometimento linfonodal. E ainda tem também 11 pacientes que o acometimento linfonodal foi incerto. Não sabemos, que podem estar aqui. Então, se possível, vale a pena a gente discutir isso, a possibilidade de linfadenectomia no GIST também. E margem livre é o que se coloca, que a gente tem que ter margem livre o máximo possível, claro, e só que quando a gente vê gistes grandes, acima de 10 centímetros, será que é possível a gente fazer uma ressecção com a margem microscopicamente negativa mesmo, de fato? E a gente vê alguns exames, né, algumas lesões maiores, olha esse giste, que enorme, né, abaulando o estômago, abaulando o fígado. Já em outro corte aqui a gente vê como a lesão é grande. Talvez a margem venha comprometida. E aí, quando essa margem vem comprometida, o que é que você faz? Você mesmo vai pegar esse paciente e vai reoperar, ou você vai mandar para a Luciana e falar, Luciana, não deu certo minha cirurgia, a margem veio comprometida. Então, isso ainda é caso de discussão. Se possível, o tratamento cirúrgico pode, deve ser o tratamento de escolha, né? A reabordagem, o second look. Então, se possível, a gente reaborda esse paciente para retirar o que veio comprometido. Por isso que é importante a gente colocar bem específico onde são essas margens. Se a margem com o estômago está comprometida, se a margem com o fígado está comprometida, você tem que ressecar de novo esse paciente. Mas se é algo que é irressecável, a gente encaminha o paciente para quimioterapia. Os princípios cirúrgicos também, eles são alterados através da localização do tumor, né? O tumor, o giste que a gente mais quer operar é aquele giste que está no estômago, na grande curvatura, porque nós conseguimos fazer ressecções em cunha aqui. É uma cirurgia muito tranquila, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, às vezes 30, 40 minutos, você coloca um grampeador aqui, outro grampeador aqui e acabou a cirurgia. É diferente de um giste, por exemplo, na TEG, que o paciente talvez seja submetido a uma gastrectomia total, ou no duodeno, que vai ter que fazer uma gastroduodeno pancreatectomia. Então, a localização desse giste vai mudar o nosso tratamento cirúrgico a depender de escolhermos uma cirurgia mais complexa ou uma ressecção menor. A abordagem específica no trato digestivo alto, que me foi solicitado para falar, então nós vamos falar aqui especificamente de esôfago, estômago e duodeno. Nós entramos nessa seara do esôfago sabendo que lesões acima de 2 centímetros, gistes acima de 2 centímetros, são igual à esofagectomia, são iguais à esofagectomia. Há quem diga que você pode fazer uma enucleação, mas não existe evidência científica suficiente para embasar esse tratamento. O grande trunfo do esôfago é que no esôfago nós temos, como o Vinícius falou, muito mais leiomioma do que giste.
que são lesões que podem ser observadas, podem ser acompanhadas com tratamento endoscópico, sem necessidade de um tratamento agressivo, como é a esofagectomia, se for um giste de fato. Para lesões menores do que 2 centímetros, não há consenso. A ESMO, a Sociedade Europeia de Oncologia, recomenda que, assim, abaixo de 2 centímetros, faça ultrassom endoscópico e acompanhe esse paciente. Já esse comitê canadense de tratamento do GIST, que emitiu esse guideline, que nós estamos vendo aqui de 2006, o da ESMO fez isso aqui de 2010, ele indica a ressecção sempre. Então, os cirurgiões canadenses, os oncologistas canadenses são mais agressivos. É GIST, é no esôfago menor do que 2 centímetros, tem que ressecar sim. Quando nós passamos para o estômago, nós mantemos a ideia de que acima de 2 centímetros é igual ressecção. Não há dúvidas disso. Menor do que 1 centímetro, o ultrassom endoscópico e acompanhamento pode ser utilizado e é o padrão. E se ele está entre 1 e 2 centímetros, vem novamente aquela dúvida. O Comitê Canadense de Acompanhamento e Tratamento do GIST diz que tem que ressecar sempre. Já a NCCN e ESMO manda acompanhar com ultrassom endoscópico também. E uma coisa que é interessante é o seguinte: por que, que os canadenses querem tanto ressecar o giste até de 1 centímetro? E eles colocam duas referências, trabalho publicado aqui no American Journal of Surgical Pathology de 2005 e esse outro trabalho que foi publicado em 2003, que ele cita, mesmo que raro, senhores, lesões menores do que 1 centímetro com menos do que uma mitose por 50 campos de grande aumento, seriam lesões que a gente ia falar, poxa, fique tranquilo, não tem nada essa lesão, é muito tranquila. Pacientes que evoluíram com metástase para fígado, ou para pulmão, ou para peritônio. É raríssimo, mas existe. E o paciente deve saber disso quando ele opta pelo tratamento de apenas fazer um segmento do giste. Então, o Canadá, ele apoia ressecção. Giste é ressecção. É maior do que 2 centímetros, é menor do que 2 centímetros, é igual a ressecção. No estômago, nós sabemos então que as ressecções laparoscópicas do giste, elas são seguras e são eficazes e devem ser realizadas por cirurgiões em centro de referência de cirurgia laparoscópica. Não tem por que você chegar hoje num paciente com um giste localizado no fundo gástrico, que é o lugar mais comum de ter giste, e submeter o tratamento, o paciente a um tratamento com uma laparotomia enorme, com risco de complicação, com dor, desconforto, retorno tardio às atividades habituais, com as complicações da própria incisão da ferida operatória, se existe hoje o padrão que é o padrão laparoscópico, o padrão de uma cirurgia minimamente invasiva, que não perde em nada no tratamento oncológico para cirurgias laparotômicas. Quando a gente entra no delgado, para nos atermos apenas no trato digestivo alto, eu vou falar que as ressecções segmentares devem ser realizadas. E falando do duodeno, tem esse ponto interessante que, como Luciana falou, nós temos essa consciência de que tumores, gistes na segunda porção do duodeno, o tratamento curativo para ele, muito provavelmente, se for uma lesão maior do que 2 centímetros, seria uma gastroduodenopancreatectomia, uma cirurgia de Whipple, que é uma cirurgia com alto índice de morbidade. Então, esses pacientes permitem com que a gente tente fazer um planejamento do imatinib, da quimioterapia neoadjuvante, para diminuir o tamanho do tumor, e aí manda o paciente para Vinícius e Vinícius faz uma ressecção endoscópica, livrando o paciente de um tratamento muito agressivo, como essa cirurgia de grande porte. Então, nós percebemos mais uma vez aqui que existe um embate, né, entre a ESMO, o NCCN e o Comitê de Tratamento de GIST do Canadá. E como vários outros trabalhos defendem também essa política da ressecção sempre diante de GISTs. Eu trago apenas para encerrar a nossa discussão esse paciente aqui que foi diagnosticado depois de dispepsia, dor abdominal com um giste, foi localizado no antro. Esse paciente, ele fez a biópsia, a primeira biópsia dele mostrou uma lesão fusocelular em mucosa gástrica com presença de ulceração. No exame de imagem foi confirmada a localização em antro, sem metástase à distância. Esse paciente foi submetido ao tratamento laparoscópico, com cirurgia padronizada, segura, efetiva para o tratamento do giste. Retiramos alguns linfonodos perigástricos aqui, né? Não há a necessidade teórica de fazer a linfadenectomia D2, tirar todas as cadeias linfonodais do 1 ao 12.
E o paciente ele evolui muito bem, né? Com 2, 3 dias depois ele já volta às atividades habituais, com cirurgia minimamente invasiva, são cortes pequenos de 5 a 10 milímetros. No anátomo patológico foi visto que tratava-se de realmente um giste de alto grau, né? 47 mitoses por 50 campos de grande aumento, com alto grau realmente de agressividade, sem metástase linfonodal. Esse paciente foi submetido ao tratamento quimioterápico adjuvante com imatinib, mesmo assim ele evoluiu com metástase no peritônio e no fígado. Então, eu deixo aqui minhas últimas mensagens. O princípio cirúrgico ele vai depender do tamanho, do índice mitótico e da localização desse giste, dessa lesão subepitelial. O tratamento laparoscópico é o tratamento padrão ouro hoje, não perde em nada, mais uma vez, para o tratamento laparotômico. Pelo contrário, só adiciona menos morbidade para esse paciente. Gistes e lesões subepiteliais maiores do que 2 centímetros devem ser ressecadas, menores do que 2 centímetros. Há essa questão, resseca, não resseca. O importante é que o ultrassom nos dá uma segurança em saber se temos características preocupantes ou não, sem a necessidade de uma margem adicional. E a linfadenectomia, que foi aquilo que eu falei para vocês, apesar de vários trabalhos falarem que não precisa, nós sabemos que num trabalho grande, com mais de 3.500 pacientes, nós tivemos um índice de 4% de disseminação linfonodal positiva nesses pacientes. Era isso que eu tinha para dizer. Aqui sou eu e minha princesa. Muito obrigado. Boa noite.